Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Continuamos em nossa série de exposições na carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João. Então vamos ao capítulo de número 2 dessa carta. Inicialmente faremos uma leitura, versículo 18 até o 23. 1 João capítulo 2, versículo 18 ao 23. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Agora o texto da pregação desta manhã, os versículos 24 a 26. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor para esse momento. Ó Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, queremos exaltar o teu nome santo e bendito pela tua bondade e misericórdia para conosco. É tão bom, Senhor, cantar a verdade. É tão bom ser afinado com os teus propósitos. É tão bom ser exposto às sagradas escrituras e ouvir por meio da tua palavra a voz bendita, amável, doce do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, que ouviremos a exposição das escrituras, esperamos não menos do que isso. Esperamos que o Senhor graciosamente use aquele que há de falar, para que o faça com confiança, certeza, com clareza, com integridade, veracidade, que nós sejamos colocados diante da verdade e possamos ouvir por meio do pregador a voz mais importante, que é a do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo pastor, o bispo da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, para atentarmos para o que ele nos diz, para termos o coração manso e humilde para receber, para crer, para praticar a verdade. Prepara, portanto, Senhor, o coração de cada ouvinte, que a nossa fé seja fortalecida, o nosso amor ampliado e a nossa esperança estabelecida mais uma vez, Senhor. Para a glória do teu santo nome oramos. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, até o presente, nós temos observado o esforço pastoral do apóstolo João em defender os seus leitores do ataque dos falsos mestres. E para isso o apóstolo trouxe à luz dois problemas básicos, sobre os quais já ouvimos. Primeiro, ele esteve lidando com o falso ensino sobre o pecado e a santificação, capítulo de número 1. João estava preocupado com o efeito deste ensino sobre a vida cristã. Se alguém não entende o que é o pecado, não entende o que é a santificação, então vai seguir por uma vida muito distante dos verdadeiros frutos do Evangelho. Então, a questão de João era quanto aos frutos do Evangelho.
Mas segundo, ele também esteve lidando com uma questão mais básica: o ensino desses homens a respeito de Jesus Cristo. O que ensinavam sobre Jesus era contrário ao ensino dos apóstolos e contradizente com o Evangelho. Por exemplo, eles estavam, como já ouvimos, negando que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tivesse assumido a natureza humana. Por isso, o apóstolo João chamou esses homens de anticristos. Esse ataque está relacionado com a própria natureza do Evangelho. Ciente desses perigos envolvidos, como um pastor fiel, João procura oferecer aos seus leitores um importante recurso para a vida cristã. E, de fato, não só aquelas pessoas precisavam desse recurso, mas nós também precisamos. Discernimento. Ele queria que eles fossem capazes de identificar a diferença entre a verdadeira e a falsa pregação do Evangelho. Ele queria dar a eles os meios através dos quais eles poderiam distinguir com certa clareza um verdadeiro pastor de Cristo e um falso pastor. Para ajudar os seus leitores a alcançarem esse discernimento, João oferece então 3 testes. Eu mencionei esses 3 testes no último domingo, mas aqui estão eles em resumo. Primeiro, há o teste moral. A salvação não é alcançada pela nossa obediência e justiça. Certamente não. Ela é alcançada através de Cristo Jesus, pela graça de Deus. Mas, onde quer que esta salvação graciosamente oferecida se manifeste, ali também serão vistos os frutos desta salvação. Segundo, há o teste da comunhão. Cristo tem um corpo, a igreja. Se você está em Cristo, você também deve estar numa igreja local, amando seus irmãos, servindo seus irmãos, vivendo em comunhão com eles. Terceiro, há o teste doutrinário. Quem é Jesus para você? Sua resposta precisa estar alinhada com a resposta e o ensino apostólico. Diante de todos esses avisos do apóstolo e diante de todos os perigos espirituais experimentados naquela situação, os leitores de João poderiam fazer algumas perguntas que também talvez nós façamos em nossos dias. A pergunta seria mais ou menos assim: como eu posso permanecer firme no caminho certo? Como eu posso ter certeza que eu não estou indo para alguma coisa errada, uma direção errada, me distanciando de Cristo? Em meio a toda essa confusão doutrinária, quando eu posso ligar o meu computador e encontrar homens que parecem muito mais eloquentes que o meu pastor, muito mais sábios do que ele, e talvez você diga, muito mais inteligentes do que eu. Homens que parecem ser muito mais espirituais, mas que estão dizendo coisas diferentes das que eu ouço lá todos os domingos. Como eu posso ter certeza que a verdade está aonde eu estou e não lá, o que eu estou ouvindo? Como é que eu posso permanecer firme quando a maioria das pessoas parece seguir em direções completamente diferentes das que eu estou assumindo? Além disso, há os meus amigos, meus parentes, e alguns até dizem para mim: olha, você está muito intolerante, você está muito radical. Essa igreja que você está frequentando é radical demais. Como eu posso resistir a tudo isso? O que eu devo fazer? O que João nos diz nesses versículos que acabamos de ler oferece resposta para essa pergunta. A resposta de João não é complexa. De fato,
Ela é simples demais, mas ela é de grande valor e importância. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: permaneçam no Evangelho. Isso é o tema da pregação desta manhã. Permaneçam no Evangelho. E a pregação tem apenas 2 pontos. Em primeiro lugar, veremos que temos aqui uma exortação. Permaneçam no Evangelho. Em segundo lugar, veremos aqui que temos um encorajamento. Os benefícios de permanecer no Evangelho. Então, olhando em primeiro lugar, para o capítulo de número 2, versículo 24, a primeira parte desse versículo, vamos pensar sobre isso. Temos aqui uma exortação: permaneçam no Evangelho. Diante de tudo que já ouvimos sobre a situação dos leitores de João, nós podemos concluir que eles ainda estavam sob a influência dos falsos mestres. Várias pessoas, como já ouvimos, haviam abandonado as igrejas para quem João escreve. Você pode pensar o efeito disso? Vamos dizer que você é membro de uma igreja com 200 pessoas. De repente, 120 saem. E você se fica perguntando: mas será que eu deveria ter saído também? Será que tem alguma coisa muito errada aqui para todas essas pessoas saírem? Então, aqueles irmãos estavam vivendo um momento de dúvidas, incertezas, e a pressão estava aumentando sobre essas igrejas para quem João escreve. Veja o versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A conjugação do verbo procuram, no texto grego, é colocada de tal forma que ela serve como um alerta aos leitores, para eles perceberem que não era um problema passado, mas presente. Ainda havia perigo. Não é que as pessoas saíram e pronto, a igreja agora está imune à influência dos falsos mestres. É como uma onda, vai, mas tem o seu refluxo. Tem atingindo ainda aquelas igrejas. E João diz, ainda procuram. Esses falsos mestres ainda eram uma ameaça à comunhão das igrejas. Então, eles deveriam levar a sério este assunto. Esses falsos pastores, adeptos de um evangelho adulterado, e que até são designados aqui como anticristos, nos versículos anteriores, ainda procuravam uma oportunidade para enganar os leitores de João e separá-los da verdade. Como as igrejas poderiam resistir a esses ataques dos anticristos? E a influência de quem saiu da igreja e agora diz, vem também. Como eles poderiam não sucumbir diante da pressão por mudanças, por novos conhecimentos, por novas experiências? No início do versículo 24, João oferece a resposta, que é bem simples. Permaneça em vós o que desde o princípio... permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Isso é a resposta. O que ouviram desde o início aqui refere-se ao ensino apostólico original. Eles haviam ouvido o ensino dos apóstolos sobre a verdade bíblica, verdade que os apóstolos aprenderam com Jesus e agora haviam ensinado. E essas pessoas tinham ouvido essa verdade do ensino apostólico. Como já observamos, essa mensagem apostólica tem como centro a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que assumiu a natureza humana para tornar-se nosso Salvador. Eles haviam ouvido o Evangelho em sua beleza,
em sua pureza. Eles haviam crido em Jesus Cristo, tal como pregado pelos apóstolos. E não existe uma mensagem mais importante e mais preciosa, mais bela, mais doce do que essa. Quem ouve, quem crê no Evangelho, tem, sem dúvidas, o maior de todos os tesouros. Tal pessoa foi alcançada pela graça de Deus, abraçada pela verdade. Não precisa de complementos, não precisa de novas experiências, de novas coisas. O fato é, João está no final das contas dizendo, se você tem a Cristo, tal como ensinado pelos apóstolos, você tem tudo, você não precisa adicionar mais nada. Então aqui está a estratégia que o apóstolo João oferece a seus leitores. Ele lhes oferece um recurso para que sejam capazes de resistir à influência do falso ensino. Aquelas pessoas precisavam desse recurso, e eu digo sem medo, todos nós aqui precisamos desse recurso. E até eu diria, talvez nós precisemos mais do que eles. Porque eles, para ouvirem uma mentira, teriam que certamente receber um falso mestre em sua casa, e você basta ligar o seu computador, você pode ter milhares e milhares de mentiras diretamente dentro da sua casa. João está dizendo, vocês devem se apegar à mensagem do Evangelho, tal como ensinada pelos apóstolos. Portanto, meus amados irmãos, entendam assim, se vocês desejam resistir aos ataques do falso ensino, se vocês querem ter o discernimento para distinguir entre o erro e a verdade, entre os verdadeiros pastores e os falsos pastores, vocês precisam de discernimento. Há muitas pessoas que dizem conhecer o Evangelho, mas não têm discernimento. Certa vez eu li um comentário de alguém no YouTube. Um homem escreveu as seguintes palavras. Ele disse assim, os meus dois pregadores preferidos são Edir Macedo e Augustus Nicodemos. Eu olhei, pensei, rapaz, aí está alguém que não sabe distinguir o erro da verdade. Não é capaz de perceber que esses dois homens estão pregando e dizendo coisas completamente diferentes. Se você disser que um é verdadeiro, certamente o outro é falso. Não há um meio termo, não há como conciliar. Infelizmente percebi, esse homem não tem discernimento. Alguém que não pode perceber nem esse tipo de diferença, não sabe distinguir entre o certo e o errado. Mas como esse discernimento pode ser alcançado? Por meio de nos apegarmos ao Evangelho, tal como anunciado pelos apóstolos e registrado no Novo Testamento. Então, vocês sabem, há muitos anticristos no mundo. Muitos homens e mulheres distorcendo a mensagem do Evangelho, apresentando um Cristo conforme o desejo dos ouvintes. Há pregadores na TV e na internet. Há igrejas cheias e convidativas. Há grandes prédios e homens famosos. Há amigos, há parentes que seguem celebridades. Há uma forte influência. Mas não é só a mentira que circula nos púlpitos. Há ainda as mentiras anunciadas pelo mundo. A mentira sobre o dinheiro. A mentira sobre o casamento. Sobre o papel do homem, o papel da mulher. Sobre a criação dos filhos. Sobre o trabalho, sobre diversão. Sobre a própria verdade, quando eles dizem que a verdade absoluta não existe.
Como podemos resistir a todas essas mentiras? João responde: se você deseja sobreviver quando está vivendo em um mundo de mentiras ao seu redor, se você quer ser capaz de discernir a diferença entre a verdade e o erro, eis o que você precisa fazer. Você precisa voltar para a verdade ensinada pelos apóstolos. Em outras palavras, você precisa crer, viver, crescer no ensino bíblico sólido e original. Isso quer dizer, obviamente, que você tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Significa que você precisa saber a resposta para aquelas grandes perguntas. E não sabê-las de modo impreciso, como quem diz, talvez. Mas saber de modo preciso. Você poderia dar a sua vida por essa resposta. Quem é Deus? O que Ele requer de você? Qual é o propósito da sua vida? Você tem resposta para isso? O que é o pecado? Qual a gravidade e a extensão do pecado? Quais são as consequências do pecado? Você sabe sobre isso? De que modo você é salvo de todos os seus pecados? Como você pode, um pecador miserável, tornar-se justo aos olhos de Deus e ser aceito por Ele? Você sabe? Você sabe quem realmente Jesus Cristo é? O que Ele fez por você? Você sabe de que modo os salvos devem viver? Quais são os frutos do Evangelho? Isso significa que devemos nos deter nas verdades fundamentais da fé que foram apresentadas pelos apóstolos. Mas, meus irmãos, não me entendam mal. Eu não quero dizer que vocês devem apenas ter um conhecimento e uma concordância intelectual dessas verdades. Não é apenas isso. É também isso, mas não apenas isso. Não se trata de você conhecer tanto a Bíblia que seria capaz de vencer uma gincana de perguntas bíblicas. Não é sobre o quanto a sua mente está cheia. Essas verdades precisam estar enraizadas em nossas vidas, de tal maneira que quando os pontos de crise surgem, as pressões aparecem, nós temos uma resposta bíblica a oferecer. Crianças, vamos pensar num pequeno barco à beira de uma praia, crianças. E se vocês quiserem, podem desenhar esse pequeno barco durante a semana, durante as catequeses e me oferecer esse desenho. Eu vou gostar. Mas então, crianças, vamos imaginar esse pequeno barco. Esse pequeno barco tem um nome. É o nome de vocês, crianças. Enzo. Lívia. Antônio. Lá está o nome de vocês. Esse barco representa a vida de vocês. Imagine, crianças. Vem a força do vento, está empurrando o barco para lá e para cá. As ondas estão batendo contra o casco do barco. Eu pergunto a vocês, crianças, o que pode impedir que este barco seja levado para longe da praia? Como o barco pode evitar ser levado pela força do vento ou destruído em alguma região mais perigosa? O que evitará que ele afunde em ondas maiores? O que pode garantir que o barco, para usar o verbo usado pelo apóstolo João, o que pode fazer com que o barco permaneça? Eu espero que você tenha respondido em sua mente.
Pastor, a âncora. A âncora. Aqui está João nos oferecendo discernimento para sobreviver no meio das mentiras culturais e no meio das mentiras evangelicais. João está os dizendo: usem a âncora para permanecer. Permaneçam no evangelho apostólico. E isso impedirá que vocês sejam levados pelos ventos de doutrinas estranhas. Isso impedirá que vocês abracem a moda cultural do momento, a tendência que circula na cultura. Isso impedirá que vocês sejam enganados por falsos pastores. Deixem firme, bem enfincada a âncora. Então, meus irmãos, colocando em termos práticos, isso significa, vocês têm trabalho diante de vocês. Quanto mais ondas, quanto mais vento, quanto mais mentiras, você precisa ler, estudar e orar a sua Bíblia. Não há um conhecimento mais importante e valioso que esse. Mas lembre-se, não se trata apenas de conhecer. Este é apenas o primeiro passo. Você precisa abraçar a verdade da palavra de Deus, de tal forma que agora essa verdade passa a ordenar, a organizar a maneira como você responde às crises desse mundo, às pressões, às mentiras, os enganos. Então, de que maneira você pode se resguardar da influência do anticristianismo doutrinário e cultural? Conheça o Evangelho. Se apegue ao Evangelho. Creia, confesse, viva de acordo com ele. Se você quiser se manter no caminho certo ao longo desta vida, no mundo cheio de loucuras, cheio de falso ensinamento, cheio de erros e mentiras, cheio de pessoas que até mesmo professam ser cristãs, mas negam o Evangelho, então você, para se manter firme, você deve conhecer o Evangelho e se apegar a ele. Eu pergunto a você, você conhece o Evangelho com clareza e precisão? Você está apegado ao Evangelho tal como ensinado pelos apóstolos? Eu espero que sim. Vamos para o nosso segundo ponto. O primeiro foi, temos uma exortação, permaneça no Evangelho. O segundo temos um encorajamento, os benefícios para quem permanece no Evangelho, versículo 24b até o versículo 25. Então agora devemos observar esses benefícios de seguir a exortação para nos apegarmos ao Evangelho. João apresenta aqui dois benefícios que estão conectados. O primeiro deles aparece na parte final do versículo 24, numa sentença condicional. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Você pode notar aqui a essa altura a ênfase no verbo permanecer. 3 vezes aqui. Permaneçam no Evangelho e certamente vocês permanecerão no Filho e no Pai. Há uma ordem aqui, no Filho e no Pai, para indicar essa ênfase, isso coloca ênfase na pessoa de Cristo. Então é para dizer, você só tem acesso ao Pai através do Filho. Percebam, se apegar ao Evangelho, tal como ensinado pelos apóstolos, é se apegar à comunhão a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a comunhão com o próprio Pai. Permanecer no Filho e no Pai é vital. Não há vida, não há salvação, não há alegria sem Deus. Mas entenda bem, você não pode ter o Pai sem primeiro ter o Filho. E você não pode ter o Filho
sem primeiro ter ouvido e permanecido no evangelho apostólico. Isso quer dizer que se alguém está ouvindo falsa pregação, se alguém não estiver ouvindo o evangelho puro e integral, tal pessoa não terá nem o filho, nem o pai. Por outro lado, se a vida de alguém está ancorada no evangelho, tal pessoa pode ter a plena confiança de que, pela graça de Deus, ela tem comunhão com o pai e o filho. A comunhão com Deus não é alcançada por meio de rituais ou barganhas espirituais. Ela é alcançada pela graça, quando nós simplesmente damos crédito à verdade. Quando concordamos com o que Deus diz, daquilo que Ele revela no Evangelho, nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Quando cremos, recebemos a Cristo e em Cristo entramos em comunhão com Deus, o Pai. Isso é o primeiro benefício. Mas há um outro benefício, decorrente do primeiro. Veja o versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Veja, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. E, começa com E. Esse E, no início desse versículo, indica que João está apresentando agora, então, uma bênção adicional àquela primeira de permanecer no Filho e no Pai. Uma bênção adicional que vem de permanecermos no Evangelho. E essa não é a primeira vez que João toca neste assunto sobre a vida eterna. Veja no capítulo 1, versículos 1 e 2. João iniciou sua carta referindo-se a Jesus como a palavra da vida. E depois ele identifica a vida eterna com o próprio Jesus Cristo. Ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. Ele está falando de Jesus. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra da vida, é identificado como a vida eterna. Porque Ele é o autor da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é o conquistador da vida. Ele é o sustentador da vida. Ele é o garantidor da vida. Isso de tal modo que não existe vida sem Ele ou fora dele. A vida eterna é Ele. Portanto, se você tem a Cristo, entenda isso. Se você tem a Cristo, você tem a vida eterna. É isso que o próprio João nos diz. Veja aí, capítulo 5 da mesma carta, versículos de número 11 a 13. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Portanto, ter o Filho, acreditar no Filho, é ter a vida eterna aqui e agora. Então, entenda assim, se sua vida está ancorada no Evangelho, aqui e agora, você já tem a experiência de permanecer em Deus, Pai, e em Jesus Cristo, seu Filho. Em outras palavras, você tem comunhão com o Deus triuno. Não uma comunhão futura, mas uma comunhão presente. Em Cristo Jesus, o poder do pecado e da morte foi ressuscitado. Em Cristo Jesus, você passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Em Cristo Jesus, sem dúvida, você pode falar em termos da vida eterna como algo que você tem. Veja o que Jesus diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Jesus diz assim:
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou, não passará, mas passou da morte para a vida. Se você permanece no Evangelho, isto é uma realidade para você. Esta derrota do pecado e da morte na cruz e na ressurreição de Jesus também assegura não só a dimensão presente, mas também a dimensão futura. A eterna comunhão com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo no reino de Deus. Há também uma dimensão futura da vida eterna. Observe que aqui no versículo 25, João fala disso em termos de uma promessa feita pelo próprio Jesus. João diz, e esta é a promessa. Indica que a promessa está disponível a todos. O que é preciso? Já temos a resposta. Todos os textos que lemos, você precisa crer em Cristo Jesus. Só isso. Não precisa fazer jejuns. Não precisa dar ofertas. Não precisa fazer campanhas. Não precisa dar o seu tudo. Você precisa apenas crer tão somente, exclusivamente em Jesus Cristo. Isso é a simplicidade do Evangelho. É muito por uma coisa tão pequena, que você, quando a realiza, quando você crê, já é a graça operando em você. Então você tem a vida eterna agora, e você tem a dimensão futura da vida eterna. Tanto a dimensão presente quanto a futura estão disponíveis para quem permanece no Evangelho. Então entendam, meus irmãos, o que eu disse no ponto anterior sobre nos apegarmos ao Evangelho. Não é uma questão meramente de conhecermos algumas doutrinas e ser um estudioso da Bíblia. Não se trata de encher sua mente de informações, mas de experimentar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Agora, vida e esperança para o futuro. Vida de comunhão com Jesus. Vida de comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. É isso que está disponível. Assim percebemos que o apóstolo João está aqui preocupado em exortar seus leitores sobre o perigo do falso ensino. Por quê? Porque abraçar um falso evangelho, abraçar um Cristo adaptado à cultura, conforme os interesses humanos, tem uma consequência presente e uma consequência futura. Abraçar o falso Cristo é tornar-se religioso, mas permanecer morto. Quantas e quantas pessoas se dizem cristãs, mas elas nada conhecem sobre a vida em Cristo Jesus. Elas ainda não provaram desse leite e mel, a vida eterna. Nada sabem sobre seu sabor. Não têm uma experiência de salvação, de certeza. Não é que elas poderiam dizer, se agora houvesse uma trombeta tocada nos ares, elas diriam, chegou a hora bendita. Se tocasse a trombeta nos ares e elas pudessem ter tempo de realizar alguma coisa, talvez procurassem algum pastor fiel para lhe perguntar o que devo fazer. Essas pessoas estão enchendo prédios de igrejas. Essas pessoas muitas vezes têm estruturas enormes. E não quero dizer aqui que toda vez que tem estrutura enorme seja uma falsa igreja, não entenda isso. Mas muitas falsas igrejas têm estruturas enormes. Tem todo um esquema para atrair as pessoas. Uma mensagem que vai dizer a elas exatamente o que elas querem ouvir. Elas estão abraçando um Cristo conforme a sua própria imaginação. Mas elas não sabem, meus irmãos. Elas não sabem o que é a vida eterna. É perigoso para elas. Mas você quer saber
é mais perigoso para você. Porque se você estiver ouvindo a pregação fiel deste púlpito, como será no dia final? Se sua fé não estiver ancorada em Cristo, se sua vida não for a vida em Cristo, o que você dirá? Que desculpa poderá apresentar? Nenhuma. Muitas pessoas estarão confundidas no dia final por descobrirem que a esperança que elas mantiveram durante toda a sua vida era uma esperança falsa. Então, meus amados irmãos, mantenhamos nossas vidas ancoradas no Evangelho. O Evangelho que anuncia o Cristo, o Filho de Deus, a vida eterna. Apeguem-se com todo zelo, firmeza, diligência a esse ensino apostólico original. Permaneçam na verdade, pois vocês têm a promessa da vida eterna para sempre. Amém. Amém.